Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Estou muito feliz de ter você aqui novamente. Vamos continuar a nossa leitura. Lembrando que nós estamos em João, no capítulo de número 10, versículo de número 22. E, meus irmãos, não fique acanhado caso você não queira, por exemplo, ouvir ou participar da leitura em alguma parte, tá bom? Às vezes o tempo não é suficiente, não dá tempo e tá tudo bem, tá? Mas esse é, como eu falei, é somente um exercício que eu faço para poder estar fazendo meu devocional diariamente e eu decidi gravar aqui com vocês. Lembrando que eu já faço esse exercício de leitura, ensino há mais de 17 anos, atualmente congrego na Ecclesia Movement, sou casado com a Amanda, sou pai do Davi e sirvo no ministério aí já há alguns bons anos, graças a Deus por isso, beleza? Então vamos à nossa leitura, João capítulo de número 10, versículo de número 22, e vamos ver o que ele diz. Diz assim, olha: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Primeira coisa que você precisa entender aqui e nós precisamos entender que ou seja, estava tendo mais uma vez festa. Lembre-se que nas últimas festas tivemos assim uma confusão, porque Jesus ele curou, por exemplo, cego, teve aquela passagem da mulher adúltera, e agora nós estamos em outra festa. Toda vez que você vê festa em Jerusalém, entenda que estamos falando de multidão de pessoas. Então, toda vez que você falar assim, festa em Jerusalém, multidão de pessoa é possibilidade de grandes manifestações. Então, já prepare o seu coração aí para grandes emoções, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. Então, um detalhe aqui, talvez você passa despercebido, mas era inverno. Região de Jerusalém, região montanhosa, tá? Região alta, então provavelmente o inverno era muito frio, ok? Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão, então, ou seja, tinha as regiões do templo, havia algumas entradas, tá? Então, esse pórtico de Salomão é aquela porta, aquela entrada de Salomão que você vai ver em Atos capítulo de número 3, tá? Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Os judeus, então, queriam que ele dissesse: eu sou o Cristo, tá? E veja que Jesus, então, responde aqui, olha, eu já lhe disse, mas vocês não creem. Então, por quê? Se Jesus dissesse com todas as palavras, eu sou o Cristo, alguém iria pegar ele e acusá-lo, por exemplo, de blasfêmia, de dizer que é filho de Deus ou que é o Cristo, e isso seria, então, um motivo para prisão de Jesus. Então, a ideia ou de condenação de Jesus. Se ele dissesse que ele era o Cristo, ele estava dizendo, então, que ele era o escolhido de Deus. Mas se nós formos olhar, Jesus, então, ele diz isso várias vezes, só que de várias formas diferentes. E veja que o título, então, desse texto é A Incredulidade dos Judeus, tá aqui, ó. Então, ele vai demonstrar o que? A incredulidade. Veja, então, que eles queriam que Jesus, então, dissesse, porque eles estavam em suspense, ou seja, eles estavam ainda com dúvida, incrédulos, e queria que Jesus dissesse, eu sou o Cristo, assumisse. Jesus disse isso para quem? Para a mulher samaritana, quando ela disse, eu vejo que tu és profeta, nós estamos esperando o Cristo, e ele fala, sou eu quem falo contigo. Mas Jesus não disse isso para a multidão, justamente por causa desse risco. Então, pega esses detalhes quando você for fazer a leitura e você vai entender. Onde que mora a questão aqui? A palavra aqui, então, é incredulidade. Às vezes, Deus ele fala para as pessoas de várias formas, e obviamente através do Filho, mas fala por sinais, fala pela palavra, fala por louvor, por oração, e a pessoa não acredita, ok? E aqui nós vemos então que esse não é um problema atual, é um problema antigo.
Jesus então responde: eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então, como que Jesus estava dizendo que ele era o Cristo? Pelas obras que ele fazia. Ok? Isso é interessante, irmãos, que nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme de entendermos que se a pessoa não disser que ela é alguma coisa, nós temos dificuldade de reconhecer isso nela. Vou dar um exemplo. Se eu não disser para você que eu sou pastor, talvez você não vá reconhecer que eu seja um pastor. Mas talvez alguém vai conseguir ver essa graça sobre mim e vai falar: olha, ele é pastor. Mas por causa de quê? Por causa das obras que eu faço. Ok? Não estou me comparando a Cristo, mas apenas trazendo essa aplicação. Muitas das vezes você vai chegar em um local e talvez você tenha um título eclesiástico, ou você é líder na sua empresa, e as pessoas vão ficar esperando você esbravejar, dizendo: olha, eu sou o líder nesse lugar aqui, eu que sou o pastor. Mas veja, as suas obras é quem vai dizer se você é ou não é. Ok? Então, esses ensinamentos você vai tirando aqui, e obviamente Jesus ele está pregando contra a incredulidade, mas também mostrando que as obras que nós praticamos é que vai dizer quem nós somos. Então, eu sou muito contra essa ideia de que eu tenho que dizer o que eu sou para que as pessoas me respeitem. Não, de forma nenhuma. As minhas atitudes é que vão levar a essa honra, esse reconhecimento. Jesus então diz no 25: mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Lembrando que nós estávamos falando anteriormente de quê? Ovelhas, tá? Logo na parte anterior que nós estávamos falando de ovelha. Então Jesus está dizendo: ó, vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. Ou seja, não tem parte comigo, não reconheço vocês não me reconhecem. Se vocês fossem minhas ovelhas, me ouviriam. E isso é interessante que Jesus já disse isso outras vezes também. Então, se Jesus está dizendo isso aqui, as pessoas que ele está comunicando são as mesmas daqui. Ok? São as mesmas daqui. Aqui, ó, tem outras ovelhas. Então, são as mesmas ou algumas são as mesmas, tá? Aqui é 26. 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mais uma vez ele dizendo: e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então veja que ao mesmo tempo que Jesus está dizendo essas coisas sobre ovelhas, sobre pastoreio, aqui ele está dizendo: olha, as ovelhas ouvem a minha voz. Ele já disse isso quantas vezes? Várias vezes. Se você ler o texto, você vai ver. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, para ouvir a voz de Deus, cuidado, cuidado. Veja que interessante, tem pessoas que correm atrás de profecias. A igreja tal está entregando profecia. A igreja tal está entregando profecia. Eu vou lá. Se você tem necessidade de ouvir uma profecia, uma revelação, é porque você não está ouvindo a voz do seu pastor. E quando eu falo seu pastor, não é seu pastor eclesiástico, é o seu pastor Jesus. Se você tem necessidade de que alguém esbraveje, grite o que você tem que fazer, é porque você está distante de Deus. Cuidado, tá bom? Nada contra a profecia, nada contra a revelação. Eu só te peço cuidado por causa disso, beleza? E aqui ele diz que eu dou a vida eterna, ou seja, as ovelhas então têm esse direito de vida eterna e elas jamais perecerão. Aqui é interessante que para algumas pessoas isso aqui vai dizer assim: então aqui quer dizer que a pessoa nunca perde a salvação. Não, nada disso. É porque realmente os verdadeiros, irmãos, eles vão permanecer, tá? Mas essa ideia de que, então não perco a minha salvação, isso é engano, para que você fique acostumado, tranquilo, acomodado, tá? A ideia que Jesus sempre vai dizer é perseverar. Mas ele está dizendo: olha, você não perde a salvação. Por quê? Há uma garantia em Cristo de salvação. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E aqui que está o segredo, é estar na mão do Senhor. Eu sempre falo para as pessoas que estão à minha volta: vamos orar a Deus para que Ele segure em nossas mãos. Se depender de mim, irmãos, para segurar na mão de Deus, eu provavelmente vou cair. Porque eu sou falho,
E eu sempre peço a Deus, Deus, segura nas minhas mãos para que eu não pereça. Então, Ele segurando em nossas mãos, nós não temos, nós não temos como ser derrotado pelo mal. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Soberania. Ninguém as pode arrancar. Ninguém as pode arrancar para mim. É maior. Ninguém as pode arrancar da minha mão, da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem apedrejar? Então, ou seja, aqui, veja, sem ele fazer nenhum mal, eles queriam apedrejá-lo. Então ele está perguntando, tá, eu fiz, todas as obras que eu fiz foram boas. Qual delas vocês vão escolher para me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Tá vendo aqui, olha? Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, veja, sempre vai ter, inclusive, o motivo da prisão de Jesus e da condenação é esse aqui, tá? Os judeus ficavam procurando forma de pegar Jesus dizendo que é Deus. Se ele dissesse que era Deus, ele estava blasfemando, logo ele deve morrer. Então, esse é o principal motivo, tá ok? Então, veja que aqui eles estão dizendo então o real motivo deles quererem apedrejá-lo, porque ele estava se apresentando como Deus. Então, muitas das vezes, Jesus ele dizia, de várias formas, né? Eu sou o Cristo, eu sou o pastor, eu e o Pai somos um. E todas as vezes que ele dizia eu e o Pai somos um, as pessoas ficavam agitadas. Porque quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, eu tenho comunhão com o Pai, eu e o Pai somos um, nós somos Deus. Acabou aí a discussão, beleza? Ok? Deixa eu ver aqui. Certo. Tava testando o microfone aqui, tá tudo certo. Até então, beleza. Ó, então veja bem. Aqui nós vamos ter no 34, Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e as escrituras não podem ser anuladas, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se eu realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possa saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então veja que agora, outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. E aí você vai se lembrar, nós falamos isso logo no capítulo 1, onde João Batista ele batizava, próximo ao Rio Jordão, e algumas bíblias vão dizer que é em Betânia, tá? Mas lembrando, não é a Betânia, essa Betânia aqui, ó, não é essa Betânia aqui, tá bom? É diferente, tá bom? Mas nós vamos ver então que Jesus ele atravessou, tá? Para aquele lugar onde no início João batizava, logo próximo ali ao Jordão. E aí vai dizer que aqui ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. Ali muitos creram em Jesus. Então veja que naquela região dá para ver então que a manifestação de João e o trabalho dele foi poderoso. Por quê? Ele pregou sobre Jesus, tá? E tudo que ele disse estava se cumprindo. E eles reconhecem que João não teve nenhum sinal milagroso. Isso é interessante quando alguém pergunta para você: João Batista Jesus chama ele do maior profeta nascido entre mulheres, né? Maior de todos os profetas aí. Mas veja, ele não tem sinais. E está escrito aqui. As pessoas não testificaram sinal de João. Mas tudo o que ele disse era verdade. Então veja que para ser homem de Deus, para ser uma pessoa de Deus,
necessariamente você não vai se apresentar com sinais. Talvez eu não me apresente com sinais, mas me apresento com a pregação. Talvez eu não consiga me apresentar necessariamente com a pregação de forma eloquente, mas me apresento com sinais. E isso faz parte da igreja. O que a gente não pode aceitar são os falsos ensinos, as heresias, tá bom? Então nós lemos até aqui, até o 42, capítulo 10, versículo 42, e nós vamos entrar então na história de Lázaro. O que nós podemos então tirar de lição aqui sobre a incredulidade dos judeus? A incredulidade dos judeus. O que nós podemos tirar aqui com aquilo que eles fizeram? Ou seja, nós precisamos nos esforçar para continuar olhando e crendo em Jesus, nosso Salvador. Como que a incredulidade ela pode bater na sua porta? Quando você menos esperar, vai vir aquela ideia de você congregar em casa, de você considerar tudo que o seu pastor diz, de você desconsiderar tudo que o seu pastor diz, de você desconsiderar aquilo que um irmão diz. Então, cuidado, tá? Vão surgir várias oportunidades para você se tornar um incrédulo. Corra disso e continue se exercitando na fé para que você viva e ouça a voz do seu pastor. Lembrando que aquele que é ovelha de Cristo, ele vai ouvir a voz de Cristo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua participação até aqui. Vamos junto até a próxima. Tchau, tchau.